Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do redil onde estão as ovelhas, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas escutam a sua voz, ele chama cada uma pelo nome e as leva para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, ele encaminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. A um estranho, porém, não segue, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Jesus disse então: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair, e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Desde sábado nós estamos fazendo essa experiência com o Bom Pastor. Sábado à noite, né? Que a gente já celebra o domingo, né, padre? E fizemos uma experiência linda, né, Pati? Numa noite de louvor e adoração, comemorando os 46 anos da Canção Nova em Lorena, que toda a adoração foi nos conduzida com a passagem do Bom Pastor. E esse texto de São João, a gente vê em 3 partes, Jesus fazendo um comparativo entre o pastor e o assaltante, entre ele que é a porta da ovelha e ele que não é um simples pastor. Ele é o bom pastor, porque pastor, ainda mais no tempo de Jesus, lá em Israel, e ainda até hoje, né? Existem tantos pastores que cuidam dos rebanhos de ovelhas, cabrito e etc, etc. Então, o pastor e o assaltante, o que acontece? O ladrão, ele não passa pela porta porque ele sabe que tem o pastor guardando o redil. Ele vai, ele dá a volta e ele derruba a cerca ou a parede do redil, porque naquela época eles faziam o redil, aquela cerca com pedras amontoadas, e vários pastores colocavam no redil lá as suas ovelhas. Por isso que Jesus, quando ele diz aqui no texto para a gente entender que quando o pastor chega naquele redil que chama a sua ovelha, ela escuta a sua voz, ela sai, segue a voz do seu pastor e vai com ele para a sua pastagem. Aquele pastor, aquelas outras ovelhas que não pertencem a esse pastor, ela fica paradinha lá como se ela não tivesse ouvindo ninguém. E é tão presente, tão bonito isso. Eu fui a uma cidade no Paraná, na comunidade Divino Amor, e eles têm ovelhas. E quando a Neidinha mostrou nela as ovelhas que o marido dela chamou, as ovelhas, elas responderam balindo e foi atrás dele, elas não escutam outro. Falei, meu Deus, ao vivo e a cores, vendo aquela cena, dessa explicação tão linda que Jesus dá.
E quando ele fala desse ladrão, é porque o ladrão não vai passar pela porta, porque tem o pastor guardando. Ele dá a volta para arrombar, para destruir algum espaço no redil para saquear e roubar as ovelhas. E quando eu rezava com essa palavra ontem, Padre, eu olhei para mim, para minha vida, para minha casa, para minha família, porque nesse sentido aqui a gente tem que aplicar a palavra para nós, não só na figura do sacerdote como o Padre Bruno, que é pastor e hoje tem a responsabilidade de cuidar de um redil de quantas ovelhas lá? São 27. 27 como mestre de pré-discipulado, não só na figura, mas eu como mãe, eu como missionária, como mulher, como esposa, eu também tenho um redil. Eu também preciso, como Cristo que é a porta, porque quando ele diz que ele é a porta, e os que vêm antes dele, é isso que a gente precisa ter cuidado, é que vem para apresentar a si os seus interesses e não a Cristo. Porque aqueles que passam pela porta, que é Cristo, tem que agir como Cristo age. Tem que agir como Cristo age. Então, o padre, quando eu falei, padre, tu é um mestre, ele falou, mestre não, eu não, é ele. Eu falei, então o senhor está no caminho certo, porque o senhor está olhando e seguindo o verdadeiro mestre, que é Cristo, o verdadeiro pastor. Então, o pastor é aquele que age como o bom pastor agiu e faz. Isso nos faz entender, Antonieta, que nós não temos outro caminho, não tem outra porta, não tem outra passagem a não ser Jesus Cristo. Ele é a porta, é por Ele que nós devemos passar e é a Ele que nós devemos seguir, é a voz dEle. Ontem também meditando, porque ontem foi também o Evangelho do Bom Pastor. Na verdade, nós estamos na Semana do Bom Pastor. E aí eu ficava meditando, o porquê que nós sofremos tanto? O porquê que às vezes nós nos desviamos, vivemos uma vida errada, uma vida no pecado, porque nós deixamos de escutar a voz do Bom Pastor. Nós começamos a dar ouvido a outras vozes que não a voz do pastor. E ontem o Evangelho falava do mercenário, O mercenário que ele não é o dono das ovelhas e, portanto, ele também não se preocupa com as ovelhas. Quando chega o ladrão, quando chega o perigo, ele foge, ele abandona. E muitas vezes nós começamos a dar ouvidos as outras coisas, começamos a dar ouvido aos mercenários e vamos nos afastando, vamos nos perdendo, vamos nos distanciando da voz do bom pastor. E interessante, como a Antonieta explicava, o bom pastor, e Jesus faz essa comparação hoje aqui nesse evangelho, ele vai à frente das suas ovelhas, ele não é aquele que vai ali atrás, conduzindo, não, ele vai à frente. É o mistério da liberdade também, o mistério de saber ouvir e seguir o Senhor, ouvir e seguir. Mas muitas vezes nós vivemos uma rebeldia, nós vivemos uma autossuficiência também, nós achamos que nós já sabemos de tudo, que nós já podemos conduzir a nossa vida do jeito que a gente bem entender. Começamos a ouvir mais também, os apelos, às vezes, da nossa carne, dos nossos desejos egoístas e esquecemos de escutar a voz do bom pastor. E esse evangelho nos ensina isso, que nós precisamos voltar a ter a docilidade da ovelha que ouve e segue o bom pastor. A docilidade da ovelha que vai atrás do bom pastor, porque não existe outro caminho.
Não existe outro caminho pelo qual nós devemos passar para chegar, para alcançar a santidade, para alcançar a felicidade, para alcançar aquilo que a nossa alma, o que o nosso coração anseia e deseja. É Cristo Jesus, é o bom pastor. É o bom pastor. Não tem outro caminho, meu irmão. Deixa eu te falar isso. Não tem outro caminho a não ser Jesus Cristo. Ele é o bom pastor. A nossa salvação está nele e unicamente nele. Então é tempo de voltar. É tempo de perceber aonde nós estamos, a quem nós estamos ouvindo, a quem nós estamos seguindo. É o bom pastor? É isso. Olha, padre, quando o senhor falou, veio no meu coração isso. É tempo de voltar. É tempo de voltar. Olha, pastor sempre existiu, mas Jesus colocou, acrescentou uma qualidade. Bom. O bom pastor. E Santo Agostinho, ele diz assim, que verdadeiramente Jesus, ele é o bom pastor, porque ele ama as suas ovelhas mais do que a si mesmo. Por isso que ele nos dá vida plena, vida em abundância. E interessante, padre, que São João Crisóstomo, ele destaca 2 tipos de maus pastores. E o senhor falou aí do mercenário, né, da palavra de ontem. O que rouba, mata e saqueia, e o outro que não impede o mal. Então, eu na minha posição, o senhor na sua posição, a Pati na dela, nós também precisamos olhar para nós como esse canal de seguidores de Cristo que passa por essa porta e perceber nas minhas atitudes, a minha vida, eu estou olhando para mim, eu estou seguindo os meus interesses ou seguindo o bom pastor? Eu não estou nem aí para as distrações, nem para os maus que nos atacam de todos os lados, e muitas vezes eu não impeço que o mal me atinja, nem atinja os meus. Tudo isso está centrado nessa passagem para voltarmos, porque o cajado do pastor, ele tem um gancho assim, que é onde o pastor lança para puxar a ovelha para ela não cair no precipício ou para tirá-la do meio dos espinhos. Então Jesus, ele tem esse cajado para nos resgatar. O tempo todo ele vai atrás de mim e vai atrás de você. Cristo é o pastor. Ele cuida de nós. Ele nos conhece porque no ato criador ele estava lá. Por isso que ele nos conhece. Ele nos conhece porque ele é nosso redentor. E as ovelhas de Cristo, como o padre Bruno disse muito bem, escuta, conhece a voz do pastor. Talvez a gente possa ficar achando, padre, que a voz do pastor é uma voz que a gente vai escutar ali. Aqui está a voz do pastor. Aqui está a voz do pastor. A palavra de Deus. A palavra que se fez carne. A palavra, a sua doutrina, é ela que nós escutamos, é ela que nós nos aplicamos para lutar, para viver e para traduzir esta palavra em nossa vida, na nossa vida. É tempo de voltar, porque o pastor está falando para nós. E eu preciso escutar. O que é que tem desviado a minha atenção de não escutar a voz do pastor e seguir a sua voz e o seu comando? Porque até o óleo, né, padre, que é derramado na cabeça das ovelhas, porque a mosca, os insetos ficam rodando ali a cabeça dela, ela fica assim, ó, ela se perde, ela fica zonza, ela bate cabeça. Conosco é a mesma coisa, as distrações. O que eu tenho que vigiar 24 horas? O meu olhar.
Eu tenho que ter muita atenção no que eu vejo, porque senão me distrai. E se me distrair, padre, aí eu me perco toda e é uma avalanche de pecado. O que me distrai me impede de ouvir a voz do bom pastor. E aí, quando nós não ouvimos a voz do pastor, como a Antonieta disse, nós nos perdemos, nós nos desviamos, né? Mas mesmo assim, quando nós nos perdemos, o pastor é aquele que vai até a ovelha perdida. Talvez você hoje ouvindo isso, você se reconheça, nossa, eu me perdi totalmente. Ele está indo atrás. Eu deixei de ouvir a voz do pastor, eu comecei a escutar outras coisas, ou então, como a Antonieta disse, eu fui vivendo distrações, eu me perdi nas distrações, eu descuidei, eu deixei com que o lobo me machucasse, me ferisse, mas o pastor, ele é o bom pastor. Bom pastor porque ele deu a vida pelas suas ovelhas. E ele não vai desistir de você, meu irmão. Em outra passagem, continua dando, né, padre? Continua dando. Em outra passagem nós ouvimos, né, que ele é capaz de deixar o rebanho ali, as 99. Se ele tem 100 ovelhas, ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu, porque o Senhor nos ama de maneira pessoal. O evangelho de hoje diz que o pastor chama cada uma pelo seu nome. Você vive sim num rebanho, uma comunidade, mas o pastor te ama de maneira pessoal. Ele te conhece, ele sabe o seu nome, ele sabe o que você está vivendo e ele vai atrás de você. Agora também eu preciso me deixar ser cuidado pelo bom pastor. Ô padre, eu fiquei sabendo que o pastor, com aquela ovelha que é meia rebelde, igual nós, eu, por exemplo, né, nas distrações e tantas outras realidades, que para cuidar, que às vezes o pastor destronca a patinha da ovelha, porque aí ela não vai fugir, para ali ele cuidar, aparar aquela lã, cortar, derramar o óleo na cabeça e fazer tantas outras coisas para curar as feridas daquela ovelha que por rebeldia se perdeu e se machucou. Muitas vezes nós não nos deixamos ser cuidados. Vivemos essa rebeldia. Não sei se você já viveu essa experiência. Às vezes você vai querer cuidar de alguém, a pessoa, ela está, né? A gente costuma dizer arisca. É verdade. Ela não se deixa cuidar. E nós precisamos nos deixar ser cuidados por Deus. Deus quer cuidar de mim, quer cuidar de você. Que às vezes somos essa ovelhinha rebelde que nos distanciamos. Tem uma imagem tão bonita do pastor retirando a ovelha ali do meio do espinheiro. A ovelha está ferida, está machucada, precisando de cuidados. Nós precisamos deixar o Senhor cuidar de nós. E Ele cuida. E como cuida? Às vezes Ele vai precisar fazer isso com o que a Antonieta diz. Vai precisar destroncar a nossa patinha porque nós somos rebeldes, a gente corre, a gente foge às vezes, a gente não quer tocar na ferida, a gente prefere ficar ali no mal do que deixar o pastor cuidar. Mas às vezes o Senhor vai fazer isso porque Ele nos ama. Isso é amor. É amor. E Ele põe nos ombros e carrega. É hora de voltar. É hora de pedir ao bom pastor que derrame o óleo divinal, o óleo do seu Espírito sobre as nossas cabeças, para que possamos, ungidos neste óleo que é o Espírito Santo, não nos percamos, não nos distraímos com tantas coisas que nos atrapalham. É hora de voltar. O pastor está lançando o seu cajado para nos resgatar. Volte. Ele está vindo ao meu encontro e ao seu encontro, porque Ele te conhece, Ele me conhece, Ele nos chama pelo nome. É hora de voltar. Existe uma porta, né, que o bom pastor também quer entrar. Uma porta que só você pode abrir, que é a porta do seu coração.
Ele também quer ser o pastor do seu coração. Ele também quer guiar a sua vida, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Ele também quer de novo tomar posse desse lugar que é dele. Então eu quero te convidar a fazer isso, a convidar o bom pastor a entrar na sua vida de novo. Pedir a ele a graça de te libertar dessas vozes que te confundiram, que te levaram para distante do bom pastor. Vai pedindo ao Espírito que o seu coração esteja preparado para receber de volta esse bom pastor na sua vida. Não tenha medo da mão do pastor. Tenha medo das mãos do mercenário, do ladrão, daquele que veio para roubar, matar e destruir. Quando a Antonieta trazia sobre o pastor ter que destroncar muitas vezes a patinha da ovelha para que ela consiga, para que ela se deixe cuidar, me vinha ao coração isso. Não devemos ter medo das mãos do pastor, porque quando ele faz algo, é para a nossa salvação, é para a nossa cura. Não tenha medo das mãos do pastor. Então vamos juntos pedir a Deus essa graça, porque Ele virá e estará no meio de nós, vivo, ressuscitado, e quer adentrar a nossa vida, o nosso coração. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão, me ergues do chão. Pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão.